Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos tratar sobre as mudanças e transformações que nós estamos vivendo hoje e os impactos na nossa carreira profissional. E como tudo isso se relaciona com o lifelong learning, ok? Bom, vamos então, pessoal, eu vou então colocar aqui o nosso material de apoio, vou pegar aqui o nosso materialzinho de apoio para nos ajudar nessa conversa que nós vamos ter agora. Muito bem. Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal. Olhar para essa mudança e transformação, né? E os impactos na nossa carreira. Então, veja só, pessoal, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo hoje um mundo marcado realmente por profundas mudanças e transformações, talvez jamais vistas na história da humanidade. É lógico que desde que o mundo é mundo, sempre existiram as mudanças e as transformações, senão nós nem estaríamos aqui. Contudo, essa mudança de hoje, ela é diferente. Ela é uma mudança que tem outras características. Por exemplo, essa mudança que nós estamos vivendo hoje, gente, ela é uma mudança mais intensa, ela é uma mudança mais impactante, ela é uma mudança em altíssima velocidade. E ela é uma mudança também, gente, onde ocorrem muitas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, em termos de quantidade. Então, veja só. Intensa, impactante, em alta velocidade e em grande quantidade. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós estamos vivendo uma característica da mudança. A gente pode até dizer, né, que a mudança mudou, sem dúvida. Então, isso muda muito rápido conhecimento, parâmetros, conceitos, né? Tudo isso hoje está sendo colocado em xeque e aparecendo coisas novas, né? Aí a necessidade de nós estarmos constantemente nos reinventando, as empresas também, para o quê? Para lidar com esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Muito bem. Esse fato desse mundo que nós estamos vivendo hoje, pessoal, é engraçado, né? Ele até vai nos remeter, vou pegar aqui, ele até nos remete a esse termo, né? Vocês talvez já ouviram falar no mundo VUCA, né? Mundo VUCA. Bom, por que mundo VUCA? O VUCA, essa expressão vem de palavras em inglês, né? Da língua inglesa, e quer dizer o quê? Que é um mundo volátil, incerto, que é complexo, que é ambíguo. Então, você vê que dificuldade para lidar com tudo isso. E esse termo, gente, ele nasce lá no exército norte-americano, quando eles participaram da Guerra do Golfo Pérsico em 1990. Os estrategistas militares, então eles diziam isso, eles diziam que por mais que você, na guerra, né, você planeje, você organize bem seus recursos, você tenha bons sistemas de controle, soldados treinados, tecnologia e tal, mesmo assim você vive no VUCA. Uma guerra ela é completamente volátil, incerta, complexa e ambígua. E isso, nós podemos então transportar esse conceito para esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Né? Ele tem essas características, e essas características eles vão afetar o quê? Vários segmentos da sociedade, ok? Por exemplo, gente, olha só, esse cenário de mudança e transformação que nós estamos vivendo hoje, né, tão diferente do passado, ele causa um grande impacto, por exemplo, na economia. Então, hoje a gente tem o quê? Novos conceitos nascendo na questão da economia. Então, por exemplo,
Hoje a gente observa que há uma mudança nas trocas, nas transações comerciais, nas relações entre os países, nas próprias relações de consumo, né? Observe como isso está acontecendo, né? Essa mudança na relação de consumo. Então, hoje a gente fala, por exemplo, de economia criativa, de economia compartilhada, de economia digital, economia verde. Hoje nós falamos também muito do quê? Você vê só a pujança hoje do empreendedorismo, das startups. Então você vê isso tudo, pessoal, novos modelos de negócio, isso tudo vai afetando esse campo da economia. Então nós estamos vivendo isso hoje. Um outro ponto que nós podemos aqui observar nessa mudança, nessa transformação, é a questão da tecnologia. Bom, pessoal, essa nem se fala. A mudança que nós estamos tendo na tecnologia é uma coisa, né, absurda. Então, o que nós temos na realidade, pessoal, é um avanço exponencial da questão tecnológica. Então, por exemplo, você vê inteligência artificial. Nossa, ela veio e já está aí, já está sendo operada pelas empresas. Obviamente, a inteligência artificial, como toda tecnologia, o que acontece? Hoje ela está o quê? Já está diminuindo o preço, né? O custo dela. E empresas utilizando em várias das suas operações. Isso já é algo, né, que já está ocorrendo. Os sistemas cognitivos. Então, evidentemente, você vai ter um impacto enorme na sociedade, na economia, nos negócios, nas empresas, nos empregos. Muito bem. Você vê outra tecnologia também exponencial hoje, a realidade aumentada, também já sendo muito utilizada, já sendo aplicada, por exemplo, na tecnologia, na manufatura, na questão da produção, na questão da arquitetura, no segmento aeroespacial, também utilizando-se muito isso. Então você vê, né, pessoal, tudo isso acontecendo. E um fato que vocês devem, talvez, até estar vivenciando nas suas empresas, que as empresas estão fazendo muito hoje, que é a transformação digital. Então, você vê que hoje a maioria das empresas, elas estão desenvolvendo hoje, ou já estão até implantando, projetos de transformação digital. E por que isso? Veja, pessoal, porque o digital, cada vez mais, ele incorpora a nossa vida. Você pode observar isso. Cada vez mais essa questão do mundo digital incorporando a nossa vida. Com a pandemia, esse processo até acelerou. E a gente está observando as grandes mudanças que estão ocorrendo, por exemplo, no mercado financeiro, nas empresas como um todo, a questão do home office, a questão nas instituições de ensino, na medicina, tudo isso, as empresas, então, o quê? Incorporando mais o digital. E isso significa o quê? Bom, significa que nós vamos ter uma grande transformação no negócio. Porque a transformação digital, ela é as novas tecnologias, você vai utilizar as novas tecnologias e vai usar o poder da internet. E isso vai gerar o quê? Uma grande transformação nos modelos de negócio das empresas. E aí vai impactar nos produtos digitais, na experiência do cliente, nos processos de trabalho, nos processos tecnológicos, nas pessoas, nos cargos, nas carreiras. E nós não podemos fechar os olhos para essa questão tão importante. Muito bem. Qual é o outro ponto aqui, pessoal? Olha só. Aqui, vamos ver, vamos voltar para o nosso framework aqui.
Nossa, gente, a questão na política. Quantas mudanças estão ocorrendo hoje na questão da política? Discussão cada vez mais, essa discussão da relação do Estado com a sociedade, as decisões internas e externas. Então, a gente vê grandes mudanças nesse campo. Veja na questão social também, nós estamos tendo várias mudanças na questão social e hoje há um debate enorme, inclusive nas empresas, né? Na sociedade como um todo, mas isso já virou um assunto também dentro das empresas, que é o quê? A questão da inclusão e da diversidade. Então, cada vez mais a gente está discutindo isso. Está vendo? Fruto dessa mudança e transformação que nós estamos vivendo. E nas questões culturais também, pessoal. Nas questões culturais nós estamos tendo também uma grande mudança. Ou seja, o que está ocorrendo? Nós temos hoje uma expansão do conhecimento, expansão das informações, um acesso mais rápido a tudo isso, até em função do quê? Da tecnologia. Também nessa questão cultural, a gente também tem que obviamente, voltar de novo para a tecnologia, que é a inserção dessas novas tecnologias e que elas impactam as mais variadas dimensões das nossas vidas. E aí você olha também para um outro conceito, né, pessoal, que está se falando muito, que é o quê? O ambiental. Então você vê como as empresas hoje, elas se preocupam com essa questão ambiental. Toda essa questão hoje da sustentabilidade, né? Então, que se fala muito, então, isso ganha uma relevância enorme hoje nas empresas. Então, você vê que muitas e muitas empresas hoje já têm até departamentos voltados para a questão ambiental, para a questão ESG hoje, né? Essa perspectiva que está na maioria das empresas, que é você olhar para o ambiental, para o social, e para a governança, né? Então, esses chamados sistemas ESG. Tudo isso, gente, fruto do quê? Dessa mudança e transformação que nós estamos vivendo. Então, todo esse processo que nós estamos vivendo hoje, ele é fruto dessa transformação jamais vista. Isso, então, pessoal, acaba nos remetendo a esse termo, mudança disruptiva. Então, nós estamos, de certa forma, nós estamos vivendo isso. A mudança disruptiva. E a mudança disruptiva significa o quê? Ela vai provocar uma ruptura nos modelos, naquilo que já está estabelecido, naquilo que já está funcionando. E isso, por sua vez, impacta onde? No comportamento das pessoas, nos hábitos das pessoas. Quando o Uber apareceu, ele fez isso. Ele causou uma ruptura no modelo estabelecido de transporte, principalmente dos táxis. Quando a Airbnb aparece, ela também faz esse tipo de coisa. Por quê? Ela causa uma ruptura, ela mexe com o padrão estabelecido da rede hoteleira. Né? E aí a gente vai seguindo em várias questões ligadas com isso. Então, na realidade, o que nós estamos vivendo é esse mundo disruptivo. E aí, por causa de tudo isso, você começa a ter o quê? O efeito cascata aí. Olha só, essas mudanças e transformações, gente, elas vão impactar o quê? Os negócios como um todo. Por sua vez, vai impactar o quê? As empresas. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo essa videoaula, que vocês devem estar passando por mudanças na sua empresa. Ou passaram uma mudança recente. Ou nem concluir uma mudança, já apareceu outra, e já aparece outra. E às vezes são 2, 3, 4, 5, 10 mudanças ao mesmo tempo. E por que isso? Lógico, pessoal, isso é um reflexo, é uma reação que as empresas estão tendo para quê? Para se ajustar a esse momento complexo que nós estamos vivendo. Muito bem.
E aí, nós temos o quê? O problema da nossa carreira profissional. Eu também vou ter uma mudança grande na nossa carreira. Isso também vai impactar na nossa profissão, naquilo que a gente faz. E vai impactar, pessoal, de que maneira? Se o mundo muda, se isso impacta os negócios, se isso impacta as empresas, o final da linha vai impactar os cargos, as funções, os profissionais, a nossa carreira. E isso requer, da mesma forma que para as empresas, requer que a gente também faça mudança nas nossas carreiras profissionais, que a gente também se adeque a esse novo momento que a gente está vivendo. Nós poderíamos chamar que eu preciso de uma nova visão profissional para viver o mundo disruptivo. Que eu preciso ter uma nova visão profissional para responder a tudo isso que está acontecendo. Ou seja, eu preciso, como profissional, entender que o mundo, nesse processo de mudança e transformação disruptivo, eu preciso desenvolver novas competências. Novas competências que respondam a essas novas demandas. Eu preciso me reinventar. Eu preciso buscar aprender coisas novas. É isso que a gente precisa pensar como profissional. Começar a entender esse processo. Que nós vivemos nesse mundo e isso faz com que a gente tenha que estar constantemente desenvolvendo novas habilidades, novas competências. Caso contrário, a gente fica o quê? Defasado. Completamente defasado. Muito bem. Então, olhando isso, pessoal, quando eu olho para todo esse cenário, para todas essas questões, vem esses dois termos que hoje estão se falando muito, né? Se comenta muito, que é o hard skill e o soft skill. Né? Então a gente está vendo isso hoje, e se fala sobre essas duas competências. O hard skill é todo aquele conhecimento técnico que nós adquirimos nas escolas, nos treinamentos, em alguma especialidade. Geralmente você faz um teste, faz uma prova, há um certificado. Ele é importante? Lógico. Ele é fundamental. Nós precisamos do hard skill. Mas hoje a gente observa, nesse mundo de mudanças disruptivas, só o hard skill não adianta. Eu preciso desenvolver também outras competências, que nós chamamos de soft skill. O soft skill, ele se relaciona, enquanto o primeiro, o hard skill, se relaciona mais com as questões técnicas, o soft skill se relaciona mais com as questões socioemocionais. Socioemocional e interpessoal. Então, com certeza, elas são habilidades, competências mais subjetivas, que nós podemos chamar assim. Então, são coisas mais subjetivas. Então, ela está envolvida mais com o quê? Com questões como resiliência, flexibilidade, colaboração. Né? Então, e por que a gente fala isso? Resiliência, flexibilidade, colaboração, só para pegar isso como exemplo. Mas por que isso é importante? Por que eu preciso desenvolver isso agora, tal? Porque o mundo atual exige. Se eu vivo um mundo com muitas mudanças e transformações, eu preciso ter resiliência. A resiliência é um ponto importante para me lidar com isso. A flexibilidade de lidar com as mudanças, de me adaptar rapidamente a essas mudanças, né? De ter, então, essa capacidade
que a gente chama de adaptabilidade para lidar com o novo. A resiliência para lidar muitas vezes com o quê? Às vezes com essa mudança com perdas. Isso acontece, né? Muitas vezes com frustrações. Então eu tenho que ter essa resiliência de voltar ao estado normal, aguentar aquilo que está acontecendo, mas ter força de voltar ao estado normal para dar continuidade ao meu trabalho, à minha atividade, à minha missão. Por que eu preciso desenvolver tanto essa questão de colaboração? Porque o século XXI, e nós todos já estamos observando isso, ninguém mais consegue resolver os problemas sozinho. Os problemas são extremamente complexos em relação ao passado. Então, numa empresa, quando tem um problema, não é uma área que resolve. Eu vou precisar de várias áreas. E aí a colaboração, ela é fundamental. E as várias metodologias que a gente vê hoje, tipo Design Thinking e outras mais, que trabalham com análise de problemas e criação de soluções inovadoras, todas elas enfatizam a questão da colaboração. Isso não é fácil. Eu preciso desenvolver isso para que eu consiga ser mais produtivo no grupo na busca de solução para a minha empresa. Então, você está vendo, pessoal? É isso que a gente tem que olhar e que está intimamente relacionado com o lifelong learning. Veja, todo ano, pessoal, nós temos lá na Suíça, em Davos, o Fórum Econômico Internacional. O Fórum Econômico Internacional, ele reúne lideranças, autoridades dos vários campos da sociedade, dos vários segmentos. Então, você tem lá políticos, governantes, você tem lá cientistas, economistas, empresários e por aí vai. E eles trabalham justamente estudando e discutindo e fazendo projeções futuras sobre várias questões envolvendo a sociedade do planeta, o mundo, né? E uma delas é muito famosa, é a questão do trabalho. Sempre eles têm lá um grupo específico do trabalho. E esses 9 pontos que eu coloquei aqui são as habilidades profissionais que vão estar em alta nos próximos anos. Aqui é uma relação parcial. Eu coloquei 9, mas tem mais. Muito bem. Então, aqui nós temos uma relação parcial. E veja o que eles colocam. Veja só, isso é um norteador para nós. É uma bússola daquilo que nós precisamos analisar. Qual o grau de competência que nós temos em relação a essas questões? É isso que nós teremos que desenvolver, e cada vez mais, para acompanhar esse mundo disruptivo. Então, veja, eles começam lá com o pensamento analítico, né? Então, o pensamento analítico é a tua capacidade de você se debruçar sobre um problema, conseguir dividir ele em partes, entender cada uma delas e depois desenvolver uma solução inédita, sair da mesmice, apresentar uma solução talvez não convencional. Então é a questão da inovação. As empresas hoje procuram muito pessoas com esse perfil. Elas precisam disso. Veja a segunda, está até em destaque aqui no nosso framework. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. O que ele está dizendo? Aprendizagem ativa, que eu preciso ter o quê? Eu preciso ter autonomia e proatividade na busca de aprendizagem, de conhecimento, cada vez mais. De novo, por quê? Por causa da mudança e transformação. A mudança e transformação faz o quê? Traz novas necessidades, novos problemas. E eu vou precisar cada vez mais do conhecimento. E veja, ele coloca ainda estratégias de aprendizado. Quer dizer, quais caminhos que eu vou buscar esse aprendizado?
Lógico, tem o caminho formal das escolas, das universidades. Sim, esse, óbvio, ele continua e é super válido. Mas, além dele, eu tenho outras estratégias, outros caminhos que eu posso buscar, onde eu poderia chamar de um estudo, de um ensino informal, que não ligado a uma universidade, não ligado a uma faculdade, não ligado a uma escola. Livros, viagens, conversar com mentores, participar de congressos, assistir vídeos no YouTube de boa qualidade. Então, estratégias para que eu aprenda. Terceiro, resolução de problemas. Olha, eles colocam isso como uma competência super importante para você resolver problemas. Nessa questão da resolução de problemas, pessoal, ele está buscando o quê? Que nós precisamos de cada vez mais pessoas que consigam resolver problema, ou seja, que consigam entender um problema e olhar para ele nas suas duas grandes esferas. É sempre assim. Quando nós temos um problema, nós temos duas grandes dimensões. Uma é o efeito do problema, a outra é a causa do problema. E aonde que nós podemos nos concentrar? Na causa. Porque se eu for para o efeito, eu nunca resolvo ele. Então a gente precisa de pessoas que estejam cada vez mais preparadas para desenvolver isso, para buscar a causa e toda a complexidade que é identificar a causa para que você consiga resolver um problema adequado, né? Então você consegue enxergar o problema como um todo. Muito bem, que mais que eles falam que a gente vai precisar desenvolver para viver nesse mundo VUCA, de tanta mudança? Puxa vida, pensamento crítico, pessoal. O pensamento crítico é um outro ponto que eles colocam como muito importante para nós. E por que o pensamento crítico? Bom, pessoal, o pensamento crítico tem muito a ver com o quê? Com pessoas questionadoras. Eu questionar as coisas, eu não acreditar tudo como verdade, eu, eu quero entender os porquês. Quando a gente diz pensamento crítico, quando a gente diz questionador, não é uma pessoa que vai ficar arrumando confusão, uma pessoa chata, não é isso. É uma pessoa que quer entender o porquê das coisas, o motivo das coisas, e que vai trabalhar muito com dados. Então, nós precisamos hoje nas empresas, nos negócios, pessoas que questionam, não que façam as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, a todo momento, que parece um robozinho dentro da empresa. Não. Questionar o que nós estamos fazendo para buscar fazer melhor. E isso tornar uma empresa, um negócio mais competitivo. Que mais que eles falam aqui, pessoal? Olha só que nós vamos precisar desenvolver muito, ou a gente até já desenvolveu, mas talvez aumentar um pouco, né, o grau disso. Criatividade, lógico, né, pessoal? A criatividade, ela é fundamental. Por que a criatividade ela é fundamental? Na realidade, a gente precisa primeiro entender o que é a criatividade. A criatividade é você estabelecer novas relações naquilo que já existe. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que estimular a criatividade dentro do mundo corporativo para quê? Para que, evidentemente, ocorra inovação, para que ocorra solução. A criatividade é um elemento fundamental em tudo isso. Então, eu tenho que buscar o quê? Estimular a criatividade das pessoas dentro de uma empresa. Aliás, é o que bons líderes fazem. Esse líder, né, do século XXI, ele estimula as pessoas ao quê? A colocarem a criatividade para fora. Então, você vê várias empresas que trabalham com o processo de criatividade, trabalham até, às vezes, com ambientes mais lúdicos, justamente por causa disso. É uma maneira de você estimular a criatividade. Agora, lógico, além de técnicas, além de ferramentas que existem para você fazer isso, há também a necessidade que você busque cada vez mais conhecimento. Para quê? Para aumentar o seu repertório. Quem tem mais repertório de conhecimento tem mais facilidade em criar, em buscar solução. Muito bem. E o que mais que eles estão colocando aqui para nós, gente? Eles estão colocando para nós a questão da
liderança. Sim, de nós temos uma liderança diferente. Talvez uma liderança, não essa liderança que nós já muitas vezes conhecemos e que às vezes nem é líder, são chefes, são aquelas pessoas que só trabalham com o cronograma, cobrando as pessoas, controlam pessoas e processos. Não que essas pessoas não sejam importantes, são mais gestores, mas o que nós precisamos nesse mundo de transformação são os líderes. E os líderes transformacionais, quer dizer, líderes que conseguem transformar um ambiente, quer dizer, então, que são líderes que vão trabalhar mais com outras questões, como, por exemplo, vão trabalhar mais com visão de mundo, vão estabelecer uma visão de futuro para as pessoas, vão conduzir as pessoas para esse futuro. São líderes que vão trabalhar mais no incentivando as pessoas a mudarem, estimulando a criatividade nas pessoas, a inovação, a busca da inovação. Vão trabalhar mais próximo das pessoas, olhando, evidentemente, o resultado para a empresa, mas também olhando para as pessoas no desenvolvimento delas. Então, a liderança, ela é fundamental no século XXI. E vocês podem observar que hoje um dos grandes problemas no mundo, nas várias esferas, é a liderança. Nós temos chefes, mas parece que não temos na mesma quantidade líderes. E para fazer mudança, eu preciso de líderes. Muito bem. O que mais eles colocam? Bom, pessoal, como a gente já viu aqui, tecnologia. Óbvio, vamos pegar aqui nosso framework. Tecnologia, aqui, ó, o uso da tecnologia. Evidente, nós precisamos trabalhar com a tecnologia. Veja, agora com a pandemia, nós somos forçados a trabalhar com novas tecnologias, trabalhar com novas plataformas. Então, isso, nós precisamos estar atentos a isso, a essas novas tecnologias, a inteligência artificial. Eu não estou dizendo que nós precisamos conhecer tecnicamente elas, não é isso, mas como usar, como aquela tecnologia pode facilitar o nosso trabalho. Resiliência e tolerância ao estresse e flexibilidade. Ora, um mundo, como a gente tinha colocado, um mundo voltado com tanta mudança, gente, eu preciso ter o quê? Resiliência, porque a mudança vai me tirar sempre da zona de conforto. Não adianta. Então, ela vai me tirar, e sempre que tira da zona de conforto, causa um conflito. Como nós vivemos esse mundo com muita mudança, lembra no início lá? Intensa, aquela mudança intensa, a mudança em altíssima velocidade, impactante, muita quantidade, é lógico que ela pode causar em algumas pessoas mais estresse. E a gente precisa saber lidar com isso, lidar com toda essa questão. E a inteligência emocional, que eles colocam de uma maneira super importante. Você, então, ela vem ganhando relevância, a inteligência emocional, embora não seja um assunto tão novo, ele vem lá da década de 90, mas sem dúvida, nos últimos anos, ganha uma relevância enorme tudo isso. A inteligência emocional, ela vai envolver alguns aspectos, como, por exemplo, autoconhecimento, controle emocional, automotivação, isso é super importante hoje. Empatia, senão eu não consigo resolver problemas na empresa. E habilidades de relacionamento. Esses 5 pontos são fundamentais na inteligência emocional. E nós vamos precisar trabalhar com eles, né? Então, veja só, é tão importante a inteligência emocional, pessoal, aí nesses processos, que a gente vê uma questão. Por que as pessoas são demitidas nas empresas? Opa, como assim? Porque ela não desempenhou bem? Não. Em épocas normais, eu não estou dizendo em épocas de crise econômica, tá? Aí é outra conversa. Mas em situações normais, as pessoas são mais demitidas pelo aspecto comportamental, pelo seu comportamento, pela sua atitude, não tanto pela questão técnica. Você pode buscar na internet, você vai ver várias e várias pesquisas com isso. E muitas vezes o fator principal naquele profissional, que às vezes é um excelente profissional no hard skill, é que ele não tem inteligência emocional.
E muitas vezes você acaba perdendo um excelente profissional do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comportamental, das suas atitudes, da forma dele se relacionar, é muito ruim. E no mundo de hoje, como muda as coisas muito rápida, eu preciso de pessoas que tenham inteligência emocional, sem dúvida. Muito bem. Então, olhando isso tudo, pessoal, a gente não pode deixar de trazer essa frase de Alvin Toffler, que diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Lógico, gente. De novo, a origem de tudo é o mundo com mudanças e transformação que nós vivemos hoje, o mundo disruptivo. Você precisa aprender, desaprender e reaprender, porque as coisas mudam muito rápido. E como é que a gente vai se preparar para isso? Bem, gente, eu tenho que mudar a minha mentalidade para primeiro entender tudo isso que está acontecendo. Não fechar os olhos para tudo isso. Segundo, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender para sempre. Então, esse é um outro ponto. Eu vou ter que sempre aprender. Eu não posso mais parar de aprender. Então, aquela coisa de que, eu já fiz aqui, eu já terminei aqui a faculdade, eu já terminei aqui essa pós-graduação, agora não preciso fazer mais nada. De jeito nenhum. Em função do mundo disruptivo, das mudanças disruptivas, eu preciso estar constantemente buscando o conhecimento, porque esse conhecimento ele acaba tendo data de validade. E o último, como estava aqui no nosso framework, é começar a trabalhar cada vez mais, pessoal, e olhar cada vez mais para o conceito tão importante que se fala no mundo todo hoje, do lifelong learning. Quer dizer, do conhecimento, o aprendizado contínuo, ou o aprendizado ao longo da vida. Eu não posso mais parar de aprender, porque o mundo exige isso. Então, nós vivemos um mundo onde nós temos que, a todo momento, sair da zona de conforto e buscar conhecimento. Bom, gente, então, essa primeira aula, então, nós falamos sobre essa questão das mudanças e transformações e os impactos na nossa carreira. Então, eu aguardo agora vocês na nossa segunda videoaula. Ok, pessoal? Muito obrigado e até mais.